Graça e paz, meus queridos e amados irmãos, minhas queridas e amadas irmãs em Cristo Jesus. Vamos ler a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, na altura do capítulo 6, no versículo de número 12. Diz assim a palavra de Deus: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Nós podemos dizer assim, graças a paz, meu querido, nós não precisamos lutar contra os seres humanos, né? Carne e sangue aqui são seres humanos, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Vamos fazer uma oração a fim de que Deus possa nos abençoar nesse momento? Senhor meu Deus, eu quero colocar diante de Ti as nossas vidas, clamar ao Senhor pela direção do Teu Espírito. Abra os nossos ouvidos para que possamos crer tudo que a Tua palavra diz, para que possamos crer nas Suas Escrituras, nos profetas e nos apóstolos que nos revelaram a Sua palavra. Que o Senhor repreenda em nosso meio todo ruído que possa vir a atrapalhar a Tua palavra. Eu te glorifico pela Tua bondade e te agradeço pela oportunidade de falar do Senhor, de falar da palavra do Senhor. Que o Senhor me enche de graça, de poder, de autoridade e que o Teu ensino esteja sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Queridos e amados irmãos, o tema dessa mensagem é demonologia. Nós vamos falar sobre os demônios. Nós queremos falar sobre a questão dos demônios. O que a Bíblia fala sobre os demônios e o que a gente pode refletir aqui acerca dos demônios. Por que nós vamos falar sobre esse tema, né? É um tema forte, né? Os demônios, vamos falar sobre a demonologia. É um tema forte, mas é um tema bíblico. A palavra de Deus fala sobre isso. E eu estou lendo a Bíblia e estou estudando o livro de 1 Samuel. E chego naquela parte onde Saul tem um contato com uma feiticeira na cidade de Endor. E ali tem uma sessão de magia negra, de feitiçaria. E a gente vai refletindo sobre essas coisas. E esses dias eu fiquei doente, fiquei gripado. E eu tive a oportunidade de jogar videogame com o meu filho. E eu joguei um jogo que eu jogava quando eu era adolescente, um jogo chamado Diablo. Eu joguei o Diablo 4. E o jogo, eu confesso para vocês, é um jogo bem perturbador, sabe? É bem perturbador, é bem forte o jogo, né? Eu não estou recomendando o jogo, não jogue Diablo 4, irmão. Mas eu joguei o jogo e enquanto eu jogava o jogo, eu fui acompanhando a demonologia que aparece no Diablo 4. As pessoas que fizeram o jogo do Diablo 4 são pessoas que possuem um conhecimento demonológico para apresentar no final ali, naquele produto final daquele jogo. O objetivo dessa mensagem não é falar sobre
a demonologia que aparece no jogo. O objetivo desta mensagem é falar sobre a demonologia bíblica. O que a Bíblia fala sobre os demônios? O que a Bíblia tem a dizer para nós sobre os demônios? E em alguns momentos que eu estiver falando sobre essa questão, eu vou mencionar alguma coisa que acontece no jogo. Até porque boa parte da demonologia que existe dentro do jogo é uma demonologia das pessoas do nosso cotidiano. As pessoas que têm contato com Instagram, WhatsApp, Facebook, falecido, né? o Twitter. Essas pessoas, ao ver vídeos, ao ver imagens, ao ouvir áudios, acabam construindo uma demonologia. E o objetivo aqui é mostrar qual é a demonologia da Escritura. O que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre a questão dos demônios. Né? Lá, por exemplo, no jogo, tem uma parte que fala sobre os demônios maiores, os males maiores. Aí cita, olha só como é que está lá no jogo. Aí ele cita Diablo, ou seja, o diabo, Baal e Mefistos. Ou seja, para os designers lá do jogo, esses três demônios, né, eles são os demônios principais do inferno, né? Então tem uma demonologia lá no jogo. E o que a Bíblia fala sobre isso, né? O que a palavra de Deus tem a nos orientar, tem a nos dizer, que é o que importa, porque a palavra de Deus, para nós que somos de Deus, que somos crentes, é a verdade. Não é a opinião do pastor fulano de tal, do guru beltrano de tal, da pessoa, do líder religioso que importa. O que importa é o que a Bíblia ensina. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte: a Bíblia fala que os demônios existem. Né? Os demônios existem. Primeira lição. Eles não são frutos da nossa imaginação. Eles não são frutos do nosso subconsciente. Eles não são reflexos dos nossos medos. Tem pessoas dizendo isso por aí. Tem pessoas que dizem que são crentes que nem acreditam na existência de demônios. Né? Há um teólogo chamado Rudolf Bultmann que ele escreve, né, em uma das suas obras, que depois que o homem desenvolveu a questão da lâmpada elétrica, do interruptor de apagar e acender a luz, caiu do imaginário do homem o conhecimento e a ideia de demônios. O Bultmann, ele tinha essa ideia lá no século XX, falando sobre a desmistificação demonológica das Escrituras. Eu não preciso dizer para você que eu não concordo com o Bultmann. Eu acho que ele está errado. A Bíblia fala dos demônios, eles existem e eles têm uma função dentro do plano de Deus. Tá bom? Número 1, os demônios existem. Número 2, demônios são seres angelicais. Existem 3 tipos de seres espirituais no mundo: os seres divinos, os seres humanos e os seres angélicos. Quem são os seres divinos? Os seres divinos é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, as 3 pessoas da Trindade, que é a unidade da divindade. Os 3 são um e um são 3. 3 pessoas: Deus na pessoa do Pai, Deus na pessoa do Filho e Deus na pessoa do Espírito Santo. Esses 3 são um só Deus. Então essas pessoas, elas são pessoas espirituais, logo elas são pessoas divinas. Tirando a segunda da pessoa da Trindade, que tem um corpo, que viveu aqui, que ressuscitou, os outros 3, todos os 3, são seres espirituais, tirando a segunda pessoa que tem um corpo material. Tá bom?
ressurreto, que está assentado no trono ao lado do Pai, que é uma pessoa física, ressuscitada. O Espírito é um Espírito, o Pai é um Espírito. Jesus também é Espírito, mas ele possui um corpo. Tá? Então, essas três pessoas são seres espirituais, os seres divinos. Os segundos seres espirituais são os seres humanos. Os seres humanos são seres espirituais. Mateus capítulo 10, verso 28, Jesus diz: não temais, pois, aqueles que podem matar o vosso corpo. Antes temei aquele que pode matar o vosso corpo e depois lançar o vosso corpo e a vossa alma no inferno, no lago de fogo, na geena. Então o que Jesus está dizendo? O ser humano ele tem pelo menos duas partes. Uma parte material, o corpo, e uma parte espiritual. Alguns chamam de alma, outros chamam de espírito. E alguns dividem alma e espírito, isso é tema para outro debate que a gente não vai falar aqui. Então, os seres divinos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são seres espirituais. Os seres humanos são seres espirituais porque possuem uma alma ou um espírito. E o terceiro ser que aparece na Bíblia são os seres angelicais. Os seres angelicais são os anjos e os demônios. Os demônios nada mais são do que anjos nerfados. Essa é a frase. Os demônios são anjos nerfados por Deus. Deus tirou parte do seu poder dos anjos quando esses anjos se rebelaram contra Deus lá nos céus. Quando você lê a profecia de Isaías, a profecia de Ezequiel, aparecem personagens literais, personagens históricos que existiram, e em momentos da narrativa da vida dessas pessoas, aparece uma figura de linguagem mostrando a queda cósmica que aconteceu nos céus. Entendeu? Quando você lê lá, se você lê o livro do Gênesis, você não vai encontrar a queda de Satã. Mas se você lê as profecias de Isaías, as profecias de Ezequiel, você vai encontrar a queda de Satã lá no texto. Quem era Satã? Satã, segundo as Escrituras, era um querubim ungido. Presta atenção. Havia vários tipos de anjos. A palavra anjo, ela significa um mensageiro, tá bom? Um anjo, segundo a etimologia da palavra anjo, é um mensageiro. Mas anjo é um tipo de ser. São seres espirituais, seres angélicos, tá bom? São vários tipos de anjos na Bíblia. Vamos dar um exemplo. A Bíblia fala dos anjos que são anjos, mensageiros. É o caso de Gabriel. Gabriel trazia mensagens de Deus, trouxe mensagem do nascimento de Jesus para Maria. Lá no Antigo Testamento, você vai ver vários anjos se comunicando com os homens. Anjos trazendo mensagens de juízo. Por exemplo, quando Abraão estava na sua tenda e os anjos vieram até Abraão comunicando a destruição de Sodoma e Gomorra. Os anjos de Deus, eles têm essa primeira função, né, de comunicar os desígnios de Deus. Existem anjos que são anjos da adoração. É o caso dos serafins. Você vai ler lá, Isaías capítulo 6 fala que os serafins são seres angelicais que possuem 6 asas. Com 2 eles cobrem o rosto, com 2 eles cobrem os pés e com 2 eles voam. E eles entoam um cântico dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso. Então são seres angelicais que adoram a Deus. A Bíblia fala dos querubins.
Os querubins são uma espécie de anjos protetores. Quando Adão e Eva pecaram contra Deus, Deus expulsou o casal do jardim e colocou querubins para proteger o caminho de entrada do jardim, a fim de que o casal não acessasse o paraíso. Existe o arcanjo, né? O arcanjo. A gente não sabe se existe mais de um arcanjo, mas a Bíblia cita um arcanjo e ele tem até um nome. É o arcanjo Miguel. Alguns estudiosos da Bíblia acreditam que só existe um arcanjo e que é esse Miguel. A gente não sabe se só existe um, né? Tem um texto que fala a voz do arcanjo. Então a ideia deste artigo preposicionado do arcanjo dá a ideia que existe somente um. Mas pode existir mais de um, não tem problema. E esse arcanjo, ele seria uma espécie de anjo combatente, anjo guerreiro. Quando Lúcifer, né, a palavra Lúcifer também não tem na Bíblia, é uma construção gramatical do texto, aquele que detém a luz, aquele que porta a luz, aquele que carrega a luz. Quando Satã, Lúcifer, diabo, demônio, daqui a pouco nós vamos falar de tudo isso, foi expulso do céu, ele foi expulso do céu pelas mãos do arcanjo Miguel. Entende? Então existem os anjos, os serafins, os querubins, o arcanjo, a gente não sabe se existe mais. Os 4 seres viventes são anjos. Sabia disso? Os 4 seres viventes são seres angelicais. Um tem um aspecto de boi, o outro tem um aspecto de águia, o outro tem um aspecto do leão e o outro tem um aspecto do novilho, se não me falha a memória, ou do homem, se não me falha a memória. Os 4 seres viventes são seres espirituais que são cheios de olhos, né, por dentro e por fora. E eles são os anjos de Deus, responsáveis também pela adoração, responsáveis por N coisas que acontecem nas Escrituras, que os profetas, quando estão diante da glória de Deus, contemplam esses seres espirituais. A Bíblia fala também dos 24 anciãos. Verdade, os 24 anciãos também são anjos, que jogam as suas coroas diante dele, diante do Deus Todo-Poderoso. Então a Escritura, ela é cerceada de anjos. Aparecem vários anjos, ok? E Deus criou os anjos em um número. Existe um número de anjos e Deus não fica criando anjos todos os dias. Ele criou os anjos em um número e a gente não sabe quantos são. A Bíblia diz que eles são milhares de milhares. E são um número incontável de anjos. Né? Algumas referências da Bíblia falam que Deus chama as estrelas pelo nome. As estrelas ali é uma espécie de figura de linguagem para designar os anjos que Deus criou. Porém, dentre estes anjos tinha um querubim especial. Você vai ler a profecia lá de Tiro, fala sobre um ser humano. O rei de Tiro era um homem que viveu, que teve o seu reino, o seu governo. Quando o profeta está falando para ele, a ideia que os estudiosos da Bíblia têm é que esses sentimentos que estão no coração do rei de Tiro é uma espécie de figura de linguagem para representar os sentimentos que havia no coração de Satã, Lúcifer, demônio, diabo, Satanás, esse ser que era um querubim ungido. Você vai ver o texto lá, Deus vai falar com o rei de Tiro e vai falar em categorias naturais. De repente ele sobe o texto e fala em categorias sobrenaturais. Tu eras o sinete da medida. Em ti estava o resplendor. E aí o texto vai fazer elogios
estes com uma elevação que nós estudiosos da Bíblia, que nós não, né? Que os estudiosos da Bíblia jogam nessa figura que é o opositor da humanidade, que em vários textos vai aparecer com inúmeros títulos, que é Lúcifer, como eu já disse, não tem a expressão Lúcifer na Bíblia, Satanás, perdão, diabo, o demônio, Belzebu, o dragão, que mais? O príncipe das moscas, o pai da mentira, o príncipe deste mundo. Vai aparecer vários títulos desse ser que moveu uma espécie de rebelião nos céus. Deus criou os anjos nos céus, e os anjos têm as suas funções. Eles não estão, na realidade, só para louvar e adorar a Deus. Eles estão, na realidade, com várias prerrogativas, com vários ministérios, com vários serviços. Os anjos são espíritos ministradores, espíritos que Deus criou para servir a Deus, para cumprir os desígnios de Deus. E esse ser, vamos chamá-lo de Lúcifer, ele entoava a adoração nos céus. Chegou um momento que ele começou a dizer assim: eu elevarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui os estudiosos acreditam que houve a queda de Lúcifer. Houve um conflito no céu e houve uma batalha nos céus. E Lúcifer é destronado do céu. Ele perde o seu resplendor, a sua glória que ele tinha, uma glória que Deus conferiu a ele, e a sua majestade. E junto com Lúcifer cai 1/3 dos anjos dos céus. Então, esses anjos que caíram com Lúcifer são os demônios. Entende? Os demônios, eles são, como eu falei no começo da mensagem, anjos nerfados. Anjos que Deus extraiu deles parte da sua glória e inseriu neles parte da corrupção. E eles servem para quê? Os demônios, eles servem para muitas coisas. Muitas coisas. Vamos dar exemplos da Bíblia, né, para falar sobre estes seres espirituais. Lá no diabo, se caso você jogar, não recomendo você jogar, mas lá no diabo eles têm um monte de poder, um monte de categoria. Eles fazem muitas coisas. Realmente os demônios, eles possuem poder. Os demônios têm poder para fazer determinadas coisas. Mas todo o poder que Deus conferiu aos demônios está limitado à vontade de Deus. Os demônios, eles não podem fazer o que eles querem fazer. O apóstolo Pedro fala que existe uma dimensão onde os demônios estão. Lá ele chama de Tártaro, uma palavra grega traduzida como inferno, né, que é a habitação dos demônios. Os demônios habitam no Tártaro. Aqui o apóstolo Paulo, né, fala sobre dos seres espirituais, né, que operam nos lugares celestiais. Então a ideia é mais ou menos o seguinte: os anjos têm os demônios, têm a sua morada no Tártaro. E quando eles estão agindo no mundo, eles estão nas regiões celestiais, tentando influenciar a mente do homem, tentando trazer toda sorte de enfermidades, de conflitos, de males.
enganando o povo, enganando as pessoas, enganando as nações, né? A primeira referência bíblica que a gente tem sobre a ação de demônios é a ação do próprio Satã. Quando ele está diante de Deus, no culto, na adoração angelical, e Deus chama Satã para um diálogo. Ele chega diante de Satã e fala assim: você tem observado o meu servo Jó? Ele é um homem íntegro, reto e teme o meu nome. E aí Satã olhou para Deus e falou assim: é claro, você deu tudo para ele. Toca no que ele tem, então, Deus diz para Satã, deixa só a vida, e você vai ver que ele não blasfema do meu nome. Presta atenção aqui. A história de Jó é uma história de uma pessoa que existiu. A história é apresentada com categorias literárias, tá bom? Existem inúmeras literaturas que contam histórias de demônios. Por exemplo, se você ler lá a Divina Comédia do Dante Alighieri, é uma espécie de manual de demonologia também. Se você ler O Paraíso Perdido de John Milton, também é uma espécie de manual de demonologia. Ali você tem na literatura aspectos dos demônios. Beleza? Características dos demônios. Só que aquilo ali é uma literatura. Quando você vem na escritura, você tem na escritura a realidade acerca dos demônios. Então a gente pode dizer que, do mesmo jeito que Deus permite com que Satã toque em Jó, Deus permite com que os demônios toquem na vida das pessoas que Deus quer que eles toquem. Entenda isso. Quem iniciou o diálogo lá em Jó foi Deus. Não foi Satã. Você vai ler a palavra do Êxodo, quando Moisés vai até o faraó e fala da libertação, ele fala das pragas, e Deus castiga o Egito com as pragas. Os feiticeiros de faraó emularam as pragas. Eles imitaram as pragas. Como que eles tinham poder para imitar as pragas? Poderes demoníacos que o próprio Deus concedeu aos demônios para fazer, a fim de que o coração de Faraó fosse endurecido. Estava falando aqui no começo do exemplo de Saul. Saul matou todas as bruxas de Israel. Ele fez coisas excepcionais, destruiu ele simplesmente extirpou a bruxaria do reino de Israel. E aí chegou um momento que ele buscava a Deus e Deus não falava nada com ele. Aí ele decide ir numa região chamada de Endor, uma região distante de Israel, para consultar uma feiticeira. E a feiticeira faz um ritual de invocação. E aí um espírito demoníaco, se passando pelo espírito de Samuel, traz uma mensagem para Saul, a fim de que o coração de Saul fosse consolado com uma falsa palavra. Quem que faz com que esses espíritos demoníacos suba naquela reunião ali de Endor? O próprio Deus. A fim de que Saul seja confundido no seu entendimento e a glória de Deus se cumpra. Você vai ler o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse fala assim que nos últimos dias surgirão falsos profetas, e da boca dos falsos profetas sairiam espíritos imundos, demônios, que iriam enganar o povo a fim de que o povo não creia, a fim de que as pessoas não creiam. Então, a ação demoníaca são ações para
cegar os olhos dos homens a fim de que eles não vejam a verdade. Cegar os olhos do entendimento do homem a fim de que ele não crê na Escritura. Demônios colocam enfermidades nas pessoas. Demônios trazem catástrofes sobre certas regiões. Nós não temos nenhuma autoridade para dizer que demônios fizeram isso e que demônios agiram assim em determinado local. Por exemplo, surgiu recentemente algumas pessoas imaturas dizendo que essa tragédia que aconteceu aí no sul é fruto de uma ação demoníaca, porque na região do sul é uma região onde tem muitos terreiros de feitiçaria, muitas casas de feitiçaria, e isso acontece lá por causa disso. Bem, quem somos nós para julgar a ação de Deus? Quando você fala, ó, isso está acontecendo por causa disso, você está se colocando no lugar de Deus. O que a gente pode dizer é o seguinte, que onde existe manifestações demoníacas, onde existe culto a demônios, existe a propensão a doenças, a tragédias, a males. Mas em hipótese alguma dizer, a tragédia que teve aqui na rua do bairro é fruto do demônio que está na vida de pessoa tal. Entendeu? A gente, claro que como cristãos, a gente lê a realidade, a gente vai observando a realidade. Né? Dá uma observada, por exemplo, em ambientes que você passa, que visivelmente você vê ação de demônios. Como esses ambientes são ambientes empobrecidos, como esses ambientes são ambientes sujos, como esses ambientes são ambientes de pecado. O salmista diz assim que um abismo chama outro abismo. Então, quando a gente usa o nosso discernimento, a gente vê a ação demoníaca ali. Mas quem somos nós para julgar uma ação demoníaca que vem da parte de Deus? Ok? Mas uma coisa que eu gostaria de dizer é a questão dos nomes dos demônios. Lá no jogo que eu joguei, os demônios tudo tem nome, né? Por exemplo, lá tem um demônio chamado Astarote. O demônio chama Baal. Você lê a escritura, Astarote é um ídolo. É um ídolo que era cultuado pelos cananeus. Você vê Baal é um ídolo que era cultuado pelos cananeus. Eles não são demônios. Não existe o demônio Baal, não existe o demônio Astarote, não existe o demônio Acera. São ídolos que eram cultuados antigamente. Paulo, em 1 Coríntios, fala que por trás de cada ídolo tem demônios. O que ele está dizendo? Quando o ser humano adora aquela imagem de escultura, quando ele faz daquele símbolo um ídolo, o que faz o símbolo se tornar um ídolo é a ação demoníaca no coração. É os demônios que levam as pessoas a adorar outras coisas senão Cristo. Tá? São demônios que fazem isso. E eles não têm nome. Na verdade, os demônios têm nomes. Deus conhece o nome de todos os demônios. Deus conhece o nome de todos os anjos. Mas Deus não quis revelar para nós o nome dos demônios. Aparecem alguns na Bíblia, né? Apolion, Abaddon. São pouquíssimos. Comparado à quantidade de demônios que existem, que são milhares de milhares, 1/3 dos milhares de milhares caíram, então existem milhares e milhares e milhares de demônios. Então, comparado com a quantidade, aparece pouquíssimos nomes, a maioria dos nomes que aparecem são títulos, né? Como já citei no começo da mensagem. Muitas pessoas acabam tentando descobrir nomes de demônios e acabam se perdendo em teologias falsas. Entende? Ah, não, porque o demônio falou que o nome dele é Astafel.
O demônio falou que o nome dele é Loratadel. Sei lá, tô criando nome de demônios aqui. Vamos supor que tem um bruxo ali na esquina. Aí uma pessoa vai lá no bruxo e fala assim, olha, eu preciso resolver um problema. Eu preciso ganhar as eleições. Eu preciso que a minha esposa volte para mim. Eu preciso que o meu namorado... Já percebeu que a maioria das ações demoníacas são muito voltados a interesses particulares e pessoal das pessoas? Pois é. Aí a pessoa vai lá, procura o bruxo, aí o bruxo fala assim, o negócio é o seguinte, você vai trazer 5 corações de boi, 3 coração de porco, 4 fígados de jacaré, vou fazer um ritual aqui, vou escrever as runas aqui no chão e vou fazer uma invocação. Aí faz lá o ritual todo. E vamos supor que realmente aparece uma entidade. Demônios existem e eles podem se manifestar para as pessoas. Se Deus quiser, é claro. E aí o demônio fala para aquela pessoa, os demônios falam para aquela pessoa, olha, eu sou o demônio Stafax. Um exemplo bem peculiar. E se vocês trouxerem esses sacrifícios, eu vou fazer isso. A pessoa vai fazer pactos com aquela entidade espiritual, mas quem diz que o nome daquele ser é Stafax, é Chafarax, é Astarax? É Mispapel, esses nomes são frutos do imaginário humano, da cultura humana. Igual, por exemplo, a gente fala lá de Lilith. Lilith aparece lá no Diablo 4. Lilith é um nome de uma entidade espiritual que tem no folclore judaico. Ok? Não tem isso na Bíblia. Por que eu estou dizendo isso para você? Para você parar de ter medo de ações demoníacas. Os demônios existem, eles têm poder, eles fazem coisas. Mas maior é o que está em nós, como diz a Escritura, do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Porque em Cristo Jesus nós temos poder e autoridade para repreender todos os demônios. Paulo aqui está dizendo para nós terminarmos. Eu teria muita coisa para falar, só que a gente não tem espaço para falar tudo, né? Então vou falar um pouquinho, depois eu falo outro pouquinho, depois eu falo um pouquinho, e a gente vai falando. Paulo fala que nós temos que lutar contra os demônios. Olha só, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades. Observa que isso aqui é organizado, né? Os principados, as potestades. Isso tudo são demônios, a gente tem que lutar. Saber que eles estão agindo no mundo e orar a Deus, a fim de que Deus possa repreender. Às vezes acontece uma enfermidade na sua família, você vai orar e repreender, pedir para que Deus traga cura e pedir para que Deus repreenda a ação demoníaca. Às vezes são coisas óbvias. Às vezes Deus mostra para a gente de maneira óbvia. Às vezes a gente tem sonhos. Quantas vezes a gente tem sonhos? Quando você tiver um sonho ruim, acorda, faça uma oração. Repreende aquele sonho, repreende aquele mal, repreenda aquela ação. Às vezes é um sentimento de opressão, é um sentimento de angústia, é um sentimento de dor, de desamparo, de desafeto. É um sentimento que não condiz com os sentimentos das Escrituras, que a palavra de Deus fala que nós devemos sentir. Tudo que é bom, não é bom. Tudo que é honesto, não é honesto. Se não é bom, se não é honesto, se não é puro, se não tem virtude, se não traz louvor, é demoníaco. Ou é da sua alma, né? Claro. A gente não pode também dizer que todo mal é diabólico. Tá? Existe o mal diabólico e existe o mal da carne humana. A maldade do coração humano caído. Isso a gente tem que repreender, orar a Deus, vencer, buscar na cruz de Cristo o poder para vencer essas coisas. Mas a gente também tem que lutar contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Que Deus possa abençoar a sua vida.
que se existe algum demônio sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, que nós nessa hora queremos repreender pelo poder e pela autoridade que há no nome de Cristo Jesus. Você que está me ouvindo aí, que eu quero repreender pelo poder que há no nome de Cristo Jesus toda ação demoníaca na sua vida, na sua casa, na sua família, que caia por terra todo o mal, que se existe uma arma forjada do diabo sobre a sua vida, na sua direção, que o Senhor possa repreender, que o Senhor possa jogar por terra, que o Senhor possa destruir, que os demônios que estiverem vindo contra a sua vida por um caminho, que ele volte por 7 caminhos, retalhados e destruídos pelo poder que há no nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro.